quatro maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar aí sobre o G8 confirmado, hein, gente? E como ficam as vagas da Libertadores para os times aí que estão na parte de cima da classificação do Campeonato Brasileiro 2024, especialmente aí, né, depois do título do Botafogo. Essas informações e muito mais você não pode perder, tá, gente? Até o Vasco ainda tem chances. Então já peço aqui, antes de mais nada, que você já deixa o like no vídeo aí, para dar aquela engajada, né? E se você gostar do vídeo no fim, você dá aquela inscrição, né? Se inscreve no canal e compartilhe com os amigos e com a família aí, maravilha? Então vamos lá, sem mais delongas, né? No vídeo anterior, que eu vou deixar no card final, nós havíamos aventado a possibilidade de ter um G9 se o Botafogo fosse campeão da Libertadores, o Flamengo campeão da Copa do Brasil e o Cruzeiro campeão da Sul-Americana. Mas o Cruzeiro dançou, né? Perdeu a final para o Racing por 3-1. Então, formou-se o quê? Um G8, porque o Botafogo foi campeão da Libertadores e o Flamengo da Copa do Brasil. As vagas antes dessas decisões, né, gente? Eram 4 vagas direto para a fase de grupo, do primeiro ao quarto colocado do Brasileiro, e o quinto e o sexto colocado ficavam com as 2 vagas da pré-Libertadores, como eu mostro no desenho aí na classificação até a 35ª rodada, tá, gente? Feito isso, abriram-se 2 vagas a mais, por quê? Porque o Botafogo, que está em primeiro, foi campeão da Libertadores, e o Flamengo, que está em quinto, foi campeão da Copa do Brasil. Assim, ficou desse jeito que eu vou mostrar na tabelinha para vocês aí, ó. Na setinha amarela, o Botafogo campeão. Então, ele fica com uma das vagas da Libertadores. O Flamengo, na setinha amarela também, quinto colocado, campeão da Copa do Brasil. Assim, Palmeiras segundo, Internacional terceiro, Fortaleza em quarto e o São Paulo em sexto conseguiram vagas diretas para a fase de grupos, tá, da Libertadores. Por quê? O Bahia, que está em sétimo, não tem condições mais de alcançar o São Paulo, muito menos o Cruzeiro. Então, o São Paulo já garantiu vaga direta para a Libertadores também, tá? E o que sobram? 2 vagas de pré-Libertadores para os 7º e 8º lugares, que hoje são o Bahia, né, com 50 pontos, e o Corinthians com 50 pontos. Perde aí nos critérios de desempate em número de vitórias, tá? Então, vendo essa classificação que eu passei para vocês aí, 4 times ainda têm chance de chegar nessas 2 vagas da pré-Libertadores, tá? Que são o Bahia, o Cruzeiro, o Corinthians e o Vasco, tá bom? E quais são as porcentagens desses times para conquistar essa vaga, De Lazari? As porcentagens aqui no momento são o seguinte: o Cruzeiro tem 60% de chance de classificação com essa vaga. O Bahia, 22%, o Corinthians, 17% e o Vasco, 1%, gente. Por que eu estou passando essas porcentagens? E por que as chances do Cruzeiro são tão mais altas quanto as do Bahia, as do Corinthians e principalmente do Vasco? Porque, gente, o Corinthians enfrenta o Bahia ainda, tá? Na próxima rodada, na rodada 37. Então, ó, dá uma olhadinha nos jogos que faltam, tá? O Bahia falta enfrentar o Corinthians fora e o Atlético Goianiense rebaixado já em casa. O Bahia tem 50 pontos, com 14 vitórias. O Corinthians tem o Bahia em casa e o Grêmio fora. O Grêmio ainda briga para não ser rebaixado. O Corinthians tem 50 pontos, mais 13 vitórias, tá? O Cruzeiro, gente, tem 3 jogos para fazer. Ele vai jogar neste domingo, diante do Bragantino, fora de casa. Tem 48 pontos, né? Pode chegar a 51 e passaria os 2. E depois ele joga em casa com o Palmeiras, que luta ainda pelo título no meio de semana.
e depois jogar fora com o Juventude, que também briga para não cair, mas está quase fora da zona do rebaixamento. O Vasco, por sua vez, precisa do quê? De um milagre, né? Ele precisaria que o Cruzeiro perdesse todas, ou pelo menos duas, em um empate, e precisaria que o Corinthians ou o Bahia perdesse pelo menos uma partida. Então, gente, basicamente o Vasco tem chances quase zero aí de classificação, tá? Ele tem 44 pontos e 12 vitórias. Ele conseguiria essa vaga aí com o Cruzeiro perdendo tudo e, por exemplo, o Corinthians perdendo as duas partidas, tá? E aí ele teria que ganhar duas para se classificar. Por isso as porcentagens do Cruzeiro são maiores, gente, por causa do confronto direto entre Corinthians e Bahia. E assim, o número mágico para a classificação seria 54 pontos, tá, gente? Por quê? Aí o Cruzeiro, como eu disse, poderia ganhar duas e chegar a 54 e se classificar. Porque o Corinthians enfrentando o Bahia, um dos dois se mata. Ah, De Lazari, mas pode ter um empate triplo de 54 pontos. Sim, mas aí o Corinthians levaria desvantagem no número de vitórias, tanto para o Bahia quanto para o Cruzeiro, tá? Por isso as porcentagens maiores para Cruzeiro, Bahia e depois o Corinthians e o Vasco, tá bom? Entenderam, gente? Lembrando, o número mágico para classificação das pré-vagas da Libertadores são 54 pontos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham ficado bem informados. Se ficar, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal. Acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!